Muitas pessoas às vezes perdem, sai perguntando talvez para todo mundo aqui o que significa Páscoa. O pessoal vai sempre ligar com ovo de Páscoa, chocolate. E na realidade sabemos que a Páscoa tem uma história muito linda. É sobre isso que a Aline vai nos mostrar agora. Uma matéria muito linda falando sobre a Páscoa. Vamos lá, roda aí. Depois que eu passei por toda dificuldade que não precisava ter passado, isso é uma prova de Deus para mim. Que eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Olhar em volta e não ver mais que a escuridão. As ondas vêm a cada dia sobre mim. As lágrimas simbolizam o arrependimento e a fé de quem, apesar de preso neste mundo, está livre em Deus. Liberdade que veio de um sacrifício consumado por alguém que era perfeito. A morte de Jesus, Filho de Deus, foi o preço pelo pecado da humanidade. Depois de 3 dias, ele ressuscitou e a data é lembrada pelos cristãos como Páscoa. Mas a celebração da Páscoa tem origem no Antigo Testamento. O termo hebraico significa passagem. Era a comemoração dos judeus pela libertação da escravidão do Egito. Um ritual de passagem, assim como a passagem de Cristo da morte para a vida. Por isso, o novo significado da Páscoa. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Mas se este é o verdadeiro significado da Páscoa, e os ovos de chocolate? São tantas cores, sabores e tamanhos diferentes que até quem não é fã do doce se empolga quando chega esta época do ano. E aí eu te pergunto, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Coelho não bota ovo, e muito menos de chocolate, né, gente? Páscoa de verdade é isso aqui, cruz. E cruz vazia, porque Jesus morreu, mas ressuscitou para que pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e nos relacionar diretamente com Deus. Hoje nós não vamos falar apenas de uma, mas das 3 cruzes do Calvário.
وأطلق المشبط أن تشبط عني أن صديق أشعل تقولي أدوني بسم نادي تيت نبالك يوم عدنا تخويني Aquele homem da cruz à esquerda estava pagando a sua dívida com a sociedade. Mas depois que ele reconheceu Jesus como seu Senhor, já não havia mais condenação contra ele. No mesmo dia, estaria no paraíso. Hoje, o que queremos destacar da Páscoa é exatamente esta mensagem, de que todo aquele que entrega a sua vida a Jesus tem com Deus a sua conta zerada. Aqui estão pessoas que pagam pelos crimes que cometeram. Júlio César foi acusado de tráfico de drogas. Preso pela primeira vez, ele vive hoje o que nunca imaginou. Péssimo, horrível. Eu nunca passei por experiência dessa. Estou sendo forte, porque Deus está comigo, senão eu não estava aguentando. Essa aqui não é para o ser humano, não é para ninguém. Eu acho que ninguém é merecedor de passar pelo que eu estou passando aqui hoje. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Mas, assim como aquele homem na cruz ao lado de Jesus, Júlio reconheceu que era pecador e entendeu que Deus lhe oferecia uma nova história. Para ele, no momento da conversão, sua dívida com Deus foi paga. Acredito que sim, porque desde que você entrega a sua vida para algo que é de mais importante, que é Deus, que eu acho que é o único que existe na face da terra, não tem mais o que dizer não. Olha, minha vida com Deus a partir de agora é fiel. E talvez eu esteja até pagando pelo erro de eu não ter seguido minha esposa há mais tempo. Por isso que agora eu estou vindo pela dor, que antes eu poderia ter vindo pelo amor. Então hoje eu vejo que Deus vai prosperar na minha vida e que eu vou ser fiel a Ele e poder mostrar ao povo que a vida sem Ele não existe. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Nós precisamos de limites, isso é fato. Algumas pessoas ultrapassam esses limites, cometem faltas de graves a gravíssimas. E elas precisam ser disciplinadas pela sociedade. Isso é para o seu próprio bem, para que elas aprendam, para que elas melhorem, né? Mas quando uma pessoa recebe o Senhor Jesus, o castigo de Jesus, o castigo que Jesus suportou naquela cruz por cada um de nós, o castigo que era para ser meu e seu e que caiu sobre ele, nos traz a paz. Né? E pelas suas pisaduras nós somos mesmo sarados. E somos todos sarados. Então realmente não há, é a palavra de Deus, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Já não há condenação. Sou feliz, morreu por mim na cruz. Prova disso é a vida deste ex-detento. Na juventude era conhecido como Paulinho do Bonfim. Foi usuário de drogas, traficante e ladrão. Preso por assalto à mão armada, ficou detido por quase 5 anos. E foi dentro de uma cela que teve a sua primeira experiência com Deus, o que abriu caminho para a sua conversão já em liberdade. Eu, quando amarrava a borracha no braço para injetar, muitas vezes minha lágrima caía em cima, eu chorava porque eu não queria ser isso, né? E na hora que o moço do louvor, um senhor, ele leu 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E ele perguntou quem queria ter uma vida nova. Eu acho que ninguém queria mais do que eu. E eu levantei a mão, fui na frente, ajoelhei e ele orou por mim. Quando ele terminou de orar, aconteceu 2 milagres instantâneos. O efeito da droga desapareceu como se eu nunca tivesse usado droga na minha vida. E o outro é que o Paulo Bonfim, bandido, morreu sem direito à ressurreição. A mudança de vida foi radical e convenceu até os mais incrédulos. Com 14 dias eu recebi o poder do Espírito Santo, 2 meses. Fui batizado nas águas, 6 meses. Eu era diácono. Aí 1 ano e pouco conheci Maria, namoramos, noivamos e casamos. E com 2 meses eu fui ser missionário na tribo dos Deni. Hoje, autor de diversos livros, Paulo Roberto foi a mais de 18 países, levando em sua história a prova de que Deus recupera até o mais perdido. Tem um texto da palavra que diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. E aquele que arrepende, confessa e deixa, ele alcança misericórdia. O seu amor. Talvez às vezes você pense, como seria bom poder começar tudo do zero. Mas quer uma boa notícia? A melhor da sua vida? Isso é possível. Não importa o que você já tenha feito na sua vida, ou mesmo se neste momento você esteja pagando por um crime. A Bíblia diz que todo aquele que se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu Senhor e Salvador é uma nova criatura. E este é o verdadeiro sentido da Páscoa que a gente não poderia deixar de falar. Para terminar, quero te deixar com essa pergunta. Se fosse hoje e se fosse você, em qual das cruzes você estaria? Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo